O Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feito pelo Sistema Público de Saúde. Nesse mês acontece a campanha Setembro Verde, que acende o alerta para a doação de órgãos. Para falar mais sobre esse tema, vamos conversar agora com o clínico geral e nefrologista, Dr. Luiz Gustavo Trindade. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Oi, Maninha, bom dia aos telespectadores. Sempre uma alegria, um prazer falar com vocês. Alegria nossa e de falar de um tema tão importante, né, doutor? Apesar do Brasil ser considerado referência mundial de transplantes, o número de doações efetivas ainda é baixo em relação ao número de pessoas que aguardam na lista? Com certeza, Moninha. A gente tem uma lista em torno de 50 mil pessoas aguardando um transplante de órgão, tá? E o número que chama atenção é que dentre essas 50 mil, cerca de 1.000 são crianças. Então, realmente, a gente precisa melhorar nosso sistema de captação. Lembrando que para doar, né, principalmente o doador falecido, o paciente precisa estar em morte encefálica. Então, não é qualquer pessoa que morre que pode doar. Serão aquelas pessoas que estão dentro de um hospital. Existe todo um processo, né, para doação de órgãos e após concluído esse processo de doação, né, de constatação da morte cefálica, o próximo passo é a autorização da família. E aí que mora nossa grande dificuldade, que cerca de 40% desses órgãos ofertados, eles são recusados pela família, muitas vezes por crença popular, desconhecimento, né? Não sabe exatamente o que é o protocolo de morte encefálica e por aí vai. Então, a nossa grande dificuldade não é só, tanto com a captação de órgãos, como também com a liberação desses órgãos pela família. Doutor Luiz, vou falar uma coisa pessoal minha, né? Eu tive um irmão que morreu de morte encefálica com 60 anos e a gente fez todo esse procedimento para doar todos os órgãos. E quando chegou o transplante, o protocolo era tão confuso, tudo tão confuso. Eu pergunto para o senhor, esse protocolo tem dificultado muito a doação dos órgãos? Bom, de cerca de 10 anos para cá, né, houve uma reformulação na nossa legislação em relação a facilitar o processo de captação de órgãos, tá? Quando o paciente chega no hospital e é detectado possível diagnóstico de morte cefálica, é feito um processo rigoroso até a gente constatar isso aí, tá? Isso nós estamos falando em cerca de 8 a 10 horas, então não é um processo lento, é porque o tempo é um dos parâmetros que a gente usa para fechar o protocolo, tá? Esse protocolo é feito por médicos, né, 2 médicos diferentes, é realizado exames de imagem, é realizado uma entrevista, né, com a família. Então, esse protocolo realmente é um protocolo que ele demora um tempinho, tá? Mas ele é muito efetivo, ou seja, a chance desse protocolo falar que o paciente não está em morte encefálica hoje em dia é zero. Então, um recado importante que tem que deixar aqui para todo mundo é o seguinte: se realmente foi constatado o diagnóstico de morte cefálica, vocês podem ter certeza que existe um protocolo muito rigoroso, né, até para a gente ter certeza que esse paciente, essa doença dele é irreversível. Mas realmente, né, a gente cada vez mais está trabalhando para melhorar esse processo e ficar mais claro para a família, né, até para ter certeza que aquele realmente ente querido, ele, né, infelizmente, o diagnóstico é irreversível e aquele órgão ele vai ser doado de uma forma, né, precisa e honesta, vamos dizer assim. Em claríssima forma de doador falecido. E quais são os tipos de doação que podem ser feitas em vida? Tá. Em vida é um pouquinho diferente, né? Em vida, basicamente, a gente pode doar um rim, parte do fígado, porque o fígado regenera, tá? E algumas situações bem específicas, tá? Parte do pulmão também, tá? Fora a medula óssea. Então, são as possibilidades que a gente tem para doar em vida. Então, eu posso doar um rim para uma pessoa que eu não conheço ou eu preciso ter um grau de parentesco com ela? E a legislação exige que tenha um grau de parentesco, a pessoa tem que ser parente até 4º grau ou cônjuge, ou seja, Aham. marido e mulher. Existe a doação do não aparentado? Existe, mas isso aí tem que ser através de autorização judicial. Então, de forma geral, né, quem doa são os parentes até 4º grau ou marido e mulher.
Isso quando o senhor fala que tem que ser através de judicial, é porque quem não é parente, o órgão tem que ir para a fila do transplante, isso? Daquelas Não. pessoas que estão esperando? Bom, pela legislação, né, como eu acabei de dizer, né, Uhum. só pode doar parente, tá? Mas a gente consegue que pessoas que não sejam parentes possam doar. A questão é que na doação, existe a compatibilidade, e essa compatibilidade ela é muito maior, obviamente, em pessoas aparentadas. Uhum. Existe compatibilidade de pessoas não aparentadas? Existe. Ah, eu tenho um amigo de longa data que sempre foi criado comigo que eu quero doar. Então, nessas situações, é autorizado pelo juiz a doação. Obviamente, o nosso medo, né, do sistema como um todo é sempre o tráfico de órgãos. Isso não acontece, tá? Isso, como eu disse, não só o doador não aparentado, como aparentado, isso tudo é feito via Ministério Público, existe uma autorização, então o processo ele é muito transparente e ele é bem certinho, tá? Então, se existe uma doação, isso tudo é fiscalizado pelos órgãos, né, competentes, mas de forma geral quem doa são as pessoas próximas, né? Não é Uhum. simplesmente chegar lá, opa, eu quero doar meu rim, tá onde que eu procuro? Não, Uhum. então tem que conhecer a pessoa até para esse processo ser transparente. Claríssimo. Doutor Luiz Gustavo, depois que a pessoa recebe o órgão, o corpo, depois de passar por aquela primeira adaptação, se foi aceito, se o organismo aceitou, o corpo funciona normalmente após uma doação? Normalmente, tá? É muito legal, interessante a gente ver um receptor de órgãos. Eu vou dar um exemplo, né, da minha prática mais de perto, que é o transplante renal. A pessoa ela deixa de fazer hemodiálise, né? Ela vai ao centro de diálise 3 vezes por semana durante 4 horas. Ela recebe um órgão, ela não deixa de ser portador de doença renal crônica, mas ela deixa de ser portador de doença renal crônica, estágio 5 que a gente chama, para o estágio mais leve, entre 2 e 3. Ou seja, a pessoa vive normalmente com qualquer outra pessoa. E quais são os transplantes mais delicados? Bom, os mais comuns são o transplante renal, o transplante de coração e o transplante de fígado, tá? E a partir do momento que a gente faz menos transplante, esse transplante ele começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? A logística dele, o próprio processo de doação, a gente brinca no meio médico, né? Ter a mão de fazer o transplante. Então, por exemplo, um transplante de pulmão é um transplante um pouco mais delicado. O próprio transplante de coração é um transplante um pouco mais delicado. O transplante do fígado, né? Que você tem que, né, ligar vasos pequenos, é um transplante mais complicado. Mas as equipes transplantadoras são formadas por médicos bem experientes, né? Então, são centros transplantadores. Então, né, cada transplante tem sua dificuldade, mas a nossa taxa de sucesso, de uma forma geral, é muito alta. Doutor Luiz Gustavo, quando, vamos dar um exemplo de um rim. A pessoa fez o transplante renal e o organismo não aceitou. Retira-se aquele rim e descarta ou outro ainda pode receber? Não, transplantou, né? Então, existe todo um processo de adaptação do organismo. O organismo pode rejeitar esse órgão? Sim, só que na grande maioria das vezes a gente consegue tratar com medicação. Não necessariamente uma rejeição, nós temos que tirar o órgão. Tá? Então, o organismo ele se adapta, né? Existe um tratamento para possíveis rejeições. Se por um acaso foi confirmado, olha, realmente esse rim, por exemplo, ele não está funcionando ou não vai funcionar. Depende do tempo de transplante. Se for um tempo curto, a tendência nossa é tirar esse órgão, tá? Porque ele funciona como um corpo estranho. Se esse tempo for mais longo, passaram-se meses, até por dificuldade técnica, a gente mantém esse órgão, mas esse órgão ele não consegue ser aproveitado por outro paciente. Se a gente precisar tirar esse órgão, ele naturalmente é descartado após a retirada do paciente. Entendi, doutor. Claríssimo tudo que o senhor falou. De tudo que nós falamos, tem alguma informação que o senhor acha necessário deixar registrado aqui? Eu acho que a principal informação, Uninha, é que a doação, o ato de doar é muito simples e fácil. É só a pessoa externar para os familiares a vontade de doar. Não existe mais, como no passado, a necessidade de a gente registrar em alguma carteira de identidade ou algum documento que é a nossa vontade de ser doador. Então é fundamental todo mundo, né, avisar a família que quer ser doador, e isso sim vai aumentar a nossa quantidade
de captações e, consequentemente, ajudar mais pessoas. Então, o recado que eu gostaria de dar para todo mundo fale com sua família que você deseja ser doador. Isso mesmo, deixa registrado isso, né, doutor? Chegou uma Sim. pergunta aqui agora. Existe algum órgão que o senhor listou que não tem, assim, que dá errado, que não dá transplante de jeito nenhum? Não, não. Cada vez mais a gente tenta fazer o transplante, né, dos mais variados órgãos, né, seja pele, osso e por aí vai, tá? Então, não existe nenhum órgão que eu pareça que realmente é impossível a gente fazer. A gente sempre está tentando aprimorar nossas técnicas, nossas medicações, mas a tendência nossa é cada vez mais a gente conseguir melhorar e aumentar a nossa chance de sucesso nos transplantes. Maravilhoso. Lembrando, gente, a rede social do Dr. Luiz Gustavo, arroba Luiz com S, luizgustavo.trindade. Vai lá, curte, compartilha as informações lá. Doutor Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe seu trabalho.